Olá, curso de administração da Faculdade Santa Maria da Glória, SMG de Maringá. Eu sou o professor Alex Caparelli. A nossa disciplina é Administração de Recursos Materiais ou Gestão de Recursos Materiais, tá certo? Hoje nós vamos para a nossa aula número 6. Já estamos na 7ª semana de aulas desse semestre, desse novo ano. Tá? Acredito que o presencial só no próximo semestre mesmo, tá? Faz parte dessa pandemia, né? Já seguramos 2 anos, mas um pouquinho aí não vai fazer tanta diferença também, né? O importante é não baixar a qualidade, o nível das aulas aqui, para que vocês possam sair do curso sabendo exatamente o que fazer, tá? Sabendo sobre a disciplina, sobre as matérias que nós trazemos aqui para vocês, tá certo? Bom, pessoal, na aula passada, hoje a aula vai ser bastante dinâmica, porque eu tenho bastante material para passar para vocês, e como o nosso tempo é muito curto, é 1 hora só, né? Se eu tivesse aquelas 3 do presencial, mas como é 1 hora só, eu vou ter que dar uma acelerada um pouquinho aqui para poder cumprir essa ementa aqui, porque na semana que vem nós vamos ter matéria nova já, tá certo? Então o que nós vimos? Na aula passada, na aula 5, nós fizemos uma introdução aqui sobre estoques. Então a gente viu o conceito de estoque, né, custos principalmente, que nós trouxemos para vocês, tá? Já na aula de hoje, a gente vai dar uma continuidade naquela parte de custos, não só dos custos, né, mas principalmente do estoque. E aí eu trago uma coisa para vocês chamada gestão de estoques. É uma coisa puxadinha assim para administração dos estoques, tá bom? Não só dos materiais, né? Porque recurso material não é só estoque, uma porção de coisas envolvidas aqui, vocês já sabem disso, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar a gestão de estoques. Dá uma olhadinha na nossa tela aqui para vocês verem, olha. Ó, essa tela roxa bonitona aí é o que nós vamos trabalhar na aula 6, ó. O que é estoque, políticas de controle de estoque, diretrizes, princípios básicos de controle de estoque, indicadores de desempenho da gestão de estoques, o giro, né? Tem uma fórmula ali para vocês, e os custos, como eu disse que havia um pouquinho de custos também, né? Custo dos estoques, da armazenagem e da falta de estoque, tá bom? Pode dar uma olhadinha aqui, a gente já vai iniciar, tá? Vou ter uma pegada um pouquinho diferente hoje, talvez na próxima aula um pouco mais explicativa para vocês, mas na de hoje eu vou ter que dar uma corridinha, porque eu preciso passar todo esse material aqui para vocês, né? A nossa apostila já está gerada, vocês vão ter tudo isso no portal para vocês poderem seguir isso aqui direitinho, tá? Então vamos iniciar falando da gestão de estoque. Olha, gestão de estoques. Bom, caro estudante, a gestão de estoques é um assunto importante por ser parte fundamental para o orçamento operacional de uma organização, já que a gestão de estoques não acrescenta valor aos produtos. Quando o nível de estoques de um sistema produtivo é pequeno, consequentemente ele será mais eficiente. Assim sendo, existe uma questão básica no funcionamento das atividades das organizações: como sincronizar o consumo, né, a demanda, e a oferta de bens e serviços para que elas ocorram simultaneamente. Você sabe? Então vamos ver isso a partir de agora, tá? Então isso aqui foi tirado de Nunes 2013 na página 97, tá? Que é a nossa base da aula de hoje, tá bom? Uma olhadinha rapidinho aqui pro tio, ó. Tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre gestão de estoque. Claro, gente, não dá para eu passar toda a gestão de estoque para vocês aqui num semestre curto desse, com 1 hora aula, né? Então eu vou ter que dar bases para vocês possam pesquisar depois para poder aplicar, se você for trabalhar com isso principalmente. Se não for trabalhar com isso, precisa entender como funciona para poder gerir. Então a gente não pode ter vacilos a respeito do estoque, porque pode causar problemas, e pode causar problemas grandes na organização, tá certo? Problemas de dinheiro, inclusive, né? Principalmente. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar sobre estoque aqui. Começa com um conceito. Olha,
Para a Costa 2007, na página 17, o estoque é o conjunto de materiais adquiridos com fins de armazenamento futuro. O tempo necessário para repor materiais, frequentemente, é superior ao tempo necessário ao consumo. E a decisão de guardar materiais para consumo futuro representa uma política de atendimento aos usuários do material, diminuindo ou eliminando o tempo de espera. Veja que isso é gestão, hein? Com isso surgem os almoxarifados, local responsável pela guarda dos materiais, a fim de garantir sua disponibilização no momento em que ocorra a solicitação. Tá? Nunes, 2013, página 98. Olha só, pessoal, esse slide eu não vou ficar muito, eu não vou me ater muito nele, até porque nós temos bastante coisa, mas são dois conceitos aqui. Eu já trabalhei esses conceitos de estoque e de materiais com vocês, e aí eu passo isso aqui bem rapidinho aqui, só para lembrá-los, que são os materiais adquiridos com fins de armazenamento futuro, E aí surge o almoxarifado, que é o local onde se guarda, onde faz a gestão do estoque, tá? E agora eu quero começar a pegar aqui já mais aprofundado. Dá uma olhadinha na tela preta aqui, ó. Com o que estudamos até aqui, podemos concluir que para encaminhar uma solução integrada para a gestão dos estoques, as organizações definem seu orçamento procurando dimensionar o montante que será destinado ao estoque de materiais. Agora vamos acompanhar as principais características de cada um dos pontos apresentados para nossa melhor compreensão do tema. Primeiro, políticas de controle de estoque, também é Nunes, tá? Página 99. Princípios básicos de controle de estoques, indicadores de desempenho de gestão de estoques, custo dos estoques, níveis e também a classificação ABC dos materiais. A classificação ABC eu vou ter uma aula só para trabalhar isso com vocês, para que vocês entendam um pouquinho melhor a respeito disso aqui, tá? Pode olhar aqui pro tio, ó, tá? Eu vou trabalhar uma aula só para explicar a classificação dos estoques para vocês, tá? Bom, o que ele traz aqui? Quais são as principais características dos pontos apresentados nesse tema, Então veja só, são 6 exemplos aqui que o autor trouxe, que o Nunes trouxe. Ele fala primeiro das políticas de controle de estoque. Por que políticas de controle de estoque? Toda empresa tem a sua política empresarial. Então ela tem aqueles que comandam, aqueles que criam as próprias leis, e aqueles que obedecem, que são aqueles que estão no nível operacional ou tático, que estão desenvolvendo as ações operacionais, tá certo? Então, quando é definida a política de estoque, é definido como vai ser feito aquilo, quais são as diretrizes, tudo aquilo que é usado para se fazer isso aí. Depois vem os princípios básicos do controle de estoque. Quais são os princípios? Isso qualquer livro de materiais, livros de estoque, ele vai, inclusive de produção, vai nos mostrar isso aí, tá? A gente tem que seguir uma certa cartilha aqui para não errar. Também os indicadores de desempenho da gestão de estoque. O que são esses indicadores? Quando a gente faz os cálculos, tem os gráficos, tem aquilo que demonstra o que está mais propenso ou não. Então a gente também tem que seguir isso aí, Além dos custos de estoques que eu falei para vocês na aula passada, os níveis de estoque, se é um nível alto, baixo, se é médio, se é just in time, Então tem que ter várias formas aqui da gente trabalhar esses níveis de estoque. E por último, a classificação ABC dos materiais, que é a forma que a gente faz a gestão, a gente faz o armazenamento desse material e cria-se uma curva ABC daqueles que tem mais saída, menos saída e média saída, Então a gente classifica em ABC para poder fazer essa gestão. Vamos começar então falando das políticas de controle de estoque. Olho. Em função do papel relevante que desempenham no contexto organizacional, os estoques costumam estar sujeitos a algumas diretrizes tais como prazo de atendimento de pedidos aos clientes, veja que são as políticas que a empresa utiliza, quantidade de locais em que haverá a guarda de materiais ou almoxarifado, nível de oscilação desejável para as quantidades armazenadas nos almoxarifados, estoque máximo e estoque mínimo de materiais, níveis de rotatividade de materiais, o tempo máximo desejado para que esses fiquem parados nos almoxarifados, até que ponto haverá especulação com os estoques, tá? Rapidinho, olha aqui, ó.
essas políticas, aquilo que foi colocado como é política da empresa desenvolver tal coisa, é política da empresa trabalhar dessa forma. Então, são as cartilhas, as diretrizes que a gente precisa seguir, tá? Então, dentre elas tem o prazo de atendimento dos pedidos dos clientes, é aquilo que você vai determinar. Olha, para se atender o cliente, tem que ser no máximo em 2 horas, tem que ser na hora, tem que ser no máximo 48 horas. Então, é aquilo que você vai desenvolver como tempo para você poder fazer esse atendimento. Também a quantidade de locais em que haverá a guarda desses materiais, né? Se pode ou não, quanto pode, quanto vai ser esse giro também, né? Porque existem os níveis de oscilação que são desejáveis para essas quantidades armazenadas, né? Estoque máximo e mínimo, tá? Também os níveis de rotatividade dos materiais, aquilo que entra, sai, é chamado rotatividade, né? É o tempo máximo desejado para que esse material fique no almoxarifado, né? E até que ponto pode haver também uma especulação com os estoques. Eu incluo aqui, quando está falando do nível de oscilação desejável, né? É uma prática muito comum quando você trabalha com o nível de estoque de segurança. É aquilo que você sabe que para você adquirir esse produto você vai levar uma semana, 5 dias, 10 dias, né? Não importa o valor aqui. O que importa é que, se para eu fazer reposição eu levo determinado tempo, então eu preciso calcular sempre esse tempo, sempre buscar uma margem de segurança maior, porque se ocorrer um acidente, alguma coisa no meio do caminho, não vai me atrasar, né, os estoques, tá certo? Então, olho nisso aí que é muito importante, tá bom? As próximas duas agora são bem curtinhas aqui, eu vou adiantá-la para vocês. Olho. Observe que o objetivo dessas diretrizes interfere no sucesso da gestão de estoques de uma organização. A definição dos prazos de atendimento de pedidos significa determinar um tempo de espera que permita a sobrevivência organizacional em seu ambiente de atuação. Aí já na próxima, a partir dessa definição são estabelecidos os materiais que estarão no estoque e a quantidade necessária de cada item, a fim de viabilizar a política, ou seja, inicialmente um diagnóstico da demanda realizado pela área de marketing ou vendas, em seguida uma análise dos custos e das disponibilidades financeiras, a implementação da política e uma análise do impacto dessa política no ambiente operacional, bem como da possibilidade de acelerar ou retardar o ritmo da produção. E por fim é feita uma análise do impacto na política de aquisições e armazenagem de materiais, tá? Pode dar uma olhadinha aqui, olha. Então, aquela primeira ali dizia: observe que o objetivo das diretrizes interfere no sucesso da gestão de estoques, porque a definição de prazos de atendimento e pedidos, né, para a sobrevivência da empresa, né, da organização no seu ambiente de atuação. Sem a gestão, eu vou ter problemas, não vou conseguir fazer essa gestão. Já na segunda, né, que ele fala que a partir da definição que são estabelecidos os materiais que estarão no estoque e a sua quantidade, né? Por quê? Porque ela precisa viabilizar a política, né? Um diagnóstico da demanda que deve ser realizada pelo departamento de vendas ou ainda pelo departamento de marketing, né? Seja lá o que cuida dele aqui, né? Para poder fazer a implementação dessa política dentro de uma análise do impacto que essa política do ambiente operacional vai trazer nesse ritmo de produção, né? Então essa análise do impacto na política de aquisições e armazenagem de materiais, ela vem porque a gente vai tratar das diretrizes que essa política traz, fazer com que exista essa gestão, fazer com que ocorra, né, a administração desses materiais. E dentro disso existe a gestão também das pessoas, do departamento do almoxarifado, né, também do almox, que é o cara que cuida disso, para poder alinhar as diretrizes à gestão, porque elas não estão separadas, elas precisam estar
juntas, né, na mesma direção, para que tenhamos resultados depois, quando esse diagnóstico mostrar esses resultados, tá bom? Então vamos falar de mais uma diretriz aqui para vocês. Olha, uma diretriz que muitas vezes decorre da anterior é a definição do estágio em que o material será armazenado. Há diferenças entre guardar produtos prontos ou matérias-primas. E ainda há a possibilidade de guardar materiais em estágios intermediários em que o produto está semi-acabado, Nunes, página 99, tá? É a mesma obra 2013. E como são definidos o dimensionamento e a localização dos estoques? Tais questões são resultantes da análise de uma relação que envolve fatores como os apresentados a seguir. São eles: política de atendimento dos usuários, estágio do processo operacional no qual se pretende concentrar estoques, análise dos custos e dos riscos envolvidos e o volume de capital investido no estoque. Então, pessoal, há diferenças entre guardar os produtos acabados ou a matéria-prima, que é a possibilidade de guardar materiais em estágios intermediários, né? Produto semi-acabado. Existem essas duas formas. Eu trago a matéria-prima para a produção e eu também guardo o material acabado já, o produto acabado. Então eu tenho esses dois estágios que eu preciso levar bastante em consideração, e dentro dessas diretrizes, né, como ocorre na anterior, então eu preciso definir o estágio em que esse material será armazenado. Eu posso haver um equilíbrio aqui, tanto de matéria-prima quanto produto acabado. Conforme vai saindo o produto acabado, vai entrando mais produção e vai entrando também matéria-prima, né? Então, dentro dessa localização desses estoques, dimensionar esses estoques, né, também ter uma relação que envolve fatores que nós apresentamos aqui, né, 4 fatores aqui. Então, entre elas, a gente tem a política de atendimento dos usuários, não é só cliente, não é só fornecedor, tá? Mas é também o funcionário, ou seja, a gente leva em consideração aquele que está usando, aquele que está trabalhando com ele. Quais os estágios do processo operacional, né? Aonde pretende concentrar esses estoques? Na parte inicial da produção, na parte posterior, né, à produção, quando ele tiver com o produto pronto, e também o volume do capital investido no estoque. Por quê? Porque existe análise dos custos e dos riscos envolvidos. O que eu levo em consideração aqui, gente? Vocês tiveram na aula passada uma aula sobre estoques. Falamos bastante a respeito de estoques, né? Dos custos dos estoques. E eu preciso fazer essa análise dos custos e também dos riscos que são envolvidos nessa produção. Então, pode haver quebra, pode haver, sei lá, dá uma intempérie aí, dá uma chuva aí, molha, estraga, estufa, sei lá, alguma coisa nesse sentido aí, e eu tenho uma perda. Então é um risco que eu tenho, pode pegar fogo, pode vencer, né? E aí eu vou ter problema, né? Então eu preciso estar muito atento a isso, principalmente do volume do capital investido no estoque, tá? Que aí eu não vou ter probleminhas aí depois com a questão de custo, de quantidade, do giro dele aí, tá? Aí eu não corro esse risco aí, tá bom? Bom, na próxima tela a gente vai ver os princípios básicos de controle de estoques. Olho. Para organizar o controle de estoques de uma organização, também devemos analisar alguns aspectos, então vamos conferi-los. Definir o que deve ser armazenado, pois existem materiais que devem ser guardados à espera de consumo e outra não. A periodicidade em que serão reabastecidos os itens de estoques. A quantidade a ser estocada que implica a análise do consumo dos materiais e as condições de suprimento. Aí vem descontos, parcelamentos, qualidade, etc. Determinando a conveniência de ter estoque maior ou menor em alguns itens. Depois, a rotina de aquisição de materiais, em especial os procedimentos de tramitação de uma requisição de materiais, tá bom? Pode dar uma olhadinha no tio aqui, ó. Então, quais são esses princípios básicos de controle de estoque? Você deve definir o que vai ser armazenado. Você precisa saber a periodicidade do reabastecimento desses itens de estoque.
ele é periódico, ele é todo dia, ele com que tempo em tempo a gente reabastece. Também tem que ser definida a quantidade que vai ser estocada, tá? O que vai implicar na análise do consumo dos materiais e das condições desses suprimentos. Aí a gente envolve uma porção de outras coisas aqui no meio, né? E também a rotina de aquisição de material, em especial nos procedimentos da tramitação de uma aquisição de material. Por quê? A rotina da aquisição de material. A gente compra periodicamente, a gente compra em just in time, a gente compra só quando é necessário, a gente tem um tipo só de produção, a gente tem uma produção que é só feita por meio de pedidos. Então tudo isso eu levo em consideração para que eu possa tratar dos meus pedidos de matéria-prima e depois produtos acabados na expedição e não falte nada, tá? Não tenha problemas de atraso, porque todo esse atraso aqui vai gerar custo, tá bom? Não podemos então dar essa bobeira, tá? Deixa eu trazer mais 4 aqui para vocês por bom entendimento. Olho. O procedimento e recebimento e armazenamento de materiais. Procedimento D, né? O estabelecimento de mecanismos que permitam a qualquer momento saber o saldo dos materiais em estoque. A garantia de que os materiais armazenados estarão em condições de uso quando forem requisitados. Atenção especial em relação às condições ambientais necessárias à integridade física dos materiais e aos prazos de validade. E o procedimento de identificação e a retirada de materiais obsoletos e danificados, porque isso também tem, tá? Além disso, né, ficar de olho nessas perdas aí, tá? Nunes 2013, página 101, tá? Ó, seguindo, ó, olha aqui. Além daquelas 4 anteriores, né? Essas outras 4 aqui para finalizar. O procedimento de recebimento e armazenamento do material. Qual é o procedimento que a gente vai ter para receber e armazenar? E depois tirar ele, desovar ele, como algumas pessoas falam, né? Na esteira, na produção. Também o estabelecimento de mecanismos que permita a qualquer momento saber o saldo. Um software é simples, um software de estoques já me fala isso. A gente tem na Planeta Sistemas software, né, sistemas que faz esse controle de estoques. Inclusive ele fala, ó, tá na hora de comprar, porque ele leva 10 dias para chegar, você tem estoque para 15 dias, você tem até 3 dias para ter uma margem de segurança de 2 dias. Ó que bacana, né? Então você tem mecanismo que pode permitir isso aí sim. Além da garantia de que os materiais estarão em condições de uso quando for requisitado. Porque senão você pede, faz o pedido, atenção, a produção, preciso de material tal para esteira. Mas esse material tá encaixotado, tem uma pilha em cima dele, vai demorar meia hora para tirar. Aí é problema. Se você não tiver a gestão para saber que isso vai demorar, que você vai conseguir retirar, então você vai ter problema lá na hora da produção. Você pode atrasar todo o sistema. E atraso, sabe o que é, né? Dinheiro perdido. Dinheiro que você deixa de produzir, de arrecadar, tá? E também o procedimento de identificação e retirada dos materiais obsoletos e danificados, tá? Nós temos a curva ABC que vai dizer, olha, material A é aqueles que saem na frente, eles estão aqui na frente. Material B tem menos saída, tá no meio. E aquele mais empacado fica lá no fundo. Normalmente esses vencem, esses têm probleminhas aí de ficar obsoleto, de passar do tempo, ou ainda se danificar, né, com o tempo, e aí eu preciso fazer, né, essa reposição aí, tá certo? Beleza? Vamos lá para mais uma. Olho. Indicadores de desempenho da gestão de estoques. A gestão de estoques, como já vimos, é a busca do equilíbrio entre a oferta e a demanda ou consumo de materiais. Esse equilíbrio deve ser aferido através de pelo menos 3 indicadores de desempenho. São eles: a rotatividade, a cobertura e o nível de serviço ao cliente, tá? Eu vou explicar cada uma dessas aqui para que vocês possam entender bem, tá? Pode dar uma olhadinha contigo aqui. O que é um indicador de desempenho de estoques, da gestão de estoques? A gestão de estoques, né, como já vimos aqui, eu vou até repetir,
que é a busca do equilíbrio entre a oferta e a demanda do consumo. Fazer a gestão é estar de olho, ter conhecimento do que gira para eu poder manter sempre o meu estoque médio. Olha, se eu tenho um produto que eu tenho facilidade em comprar matéria-prima, e se eu pedir chega todo dia, eu posso manter o estoque mínimo. Se é um produto que vem lá de São Paulo, vem lá do Nordeste, demora até 15 dias para chegar, eu vou ter que ter uma outra política de armazenamento, a política de estoques aqui, para eu não perder ou faltar. Imagina, se leva 15 dias, sai um caminhão lá do Nordeste, no meio do caminho sofre um acidente, quebra, eles têm que mandar uma outra carga até refazer ela aqui, eu posso ter aí 25 dias, talvez 30 dias, se for o caso, né, para essa reposição. Né? Às vezes está chegando aqui já com 13 dias de viagem, acontece um acidente, eles têm que mandar outro. Então eu vou ter sérios problemas de estoque. Então por isso que eu faço o cálculo, né, do meu estoque médio e traduzo o estoque de segurança para não faltar. Aí dentro deles aqui, né, existem alguns desempenhos. A rotatividade, isso é claro para qualquer um, né, o tanto que roda, o tanto que entra e sai. Essa é a rotatividade. A cobertura. A cobertura é o que eu recebo de matéria-prima e para onde eu envio o produto acabado. Então quais são as minhas fronteiras? Até onde eu vou? E depois o nível de serviço ao cliente, que é o que eu vou fazer a respeito desse nível, a respeito desse serviço, e o quanto que eu demoro, e o que eu preciso dispor, se eu tenho que colocar funcionário, carro, uma porção de coisas aqui, para eu poder fazer o atendimento do cliente. Porque algumas empresas vendem e depois vão dar assistência lá aos varejistas, tá certo? Então, olho aí, cuidado, tá? Então vamos dar uma olhada aqui que eu trouxe também o cálculo aqui do giro, tá? Olho. Mas o que é rotatividade dos estoques? Olha aí, o primeiro item lá, rotatividade, tá? De acordo com Dias, outro autor aqui, 2008, a rotatividade dos estoques, ou giro, é uma relação entre o consumo anual e o estoque médio do produto. Ela representa o número de vezes em que todo o estoque do almoxarifado girou durante um determinado período. Usualmente, a rotatividade é medida em base anual e tem as características de representar o que aconteceu no passado, sendo calculada pela seguinte forma. Olha lá, giro é igual ao consumo médio anual dividido pelo estoque médio. É um cálculo muito simples, gente, muito simples. É só ter esses dados na mão aí que vocês vão conseguir fazer esse cálculo, né, do giro aí. Muito fácil, tá? Pode dar uma olhadinha contigo aqui, ó. Então, o que é uma rotatividade do estoque, né? Eu posso chamá-la de giro, porque ela tem uma relação íntima ali entre o consumo e o estoque médio. E para eu fazer o cálculo, claro, se eu não tenho histórico abrir empresa agora, eu tenho que pegar um cálculo mensal. Mas o cálculo que a gente faz é um cálculo anual, porque empresa que já tem caminho andado aí, já tem muito conhecimento, muita estrada, né? Então, eu faço o estoque médio anual dividido o estoque médio, consumo médio por estoque médio, né? Então, a rotatividade é medida em base anual, tá? E ela tem uma característica de representar o que aconteceu no passado. Ela me traz informações, subsídios, para que eu possa tomar decisões no meu período futuro, porque ele me mostra, por meio desse cálculo, né, essa rotatividade do que ocorreu no ano. Aí eu sei o que aconteceu em janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro. E o cálculo é simples, ó. Giro é igual consumo médio anual. Quanto que eu consumo de estoque por ano? 1 milhão de peças, dividido pelo estoque médio. Estoque médio que eu mantenho é de quanto? É de 800, 900, ou sei lá, 1.000, 100 mil, que vai dar, calculando depois 12 avos, aí vai dar 1 milhão por ano.
Então você precisa fazer também esse cálculo aqui para ver se não sobra nem falta aqui. Tá certo, pessoal? Vamos lá para a próxima. Tá acabando aqui já a nossa primeira meia hora, tá certo? Quanto maior a frequência de entregas dos fornecedores, diminuindo o tamanho dos lotes, maior será o índice de giro ou rotatividade dos estoques. Um alto índice de rotação dos estoques é fator fundamental na redução da necessidade de investimento em capital de giro e implica na diminuição dos recursos financeiros necessários às atividades operacionais em que haja diminuição do desempenho, tá? Dessas atividades aí, Nunes, página 102, tá? Então, olha aqui rapidinho, que esse aqui vai ser bem rápido, tá? Então, quanto maior a frequência das entregas, diminuindo o tamanho dos lotes, maior será o giro. Entra, sai e o giro é rápido, né? Então, um alto índice dessa rotação dos estoques é um fator que ele é fundamental na redução das necessidades de investimento em capital de giro. Implica na diminuição dos recursos financeiros também a essas atividades operacionais, tá? Ele tem um giro muito mais rápido. Então a gente tem respostas muito mais rápidas para isso aí, tá certo? E já na próxima tela vem o cálculo da cobertura de estoque. Olha, dá uma olhadinha para você ver, ó. O índice de cobertura dos estoques, que Dias 2008 também chama de antigiro dos estoques, é a indicação de quanto tempo dura o estoque diante de um consumo esperado. Assim é obtido de acordo com a seguinte fórmula: cobertura de estoques é igual estoque em determinada data, quantidade ou valor, dividido pela previsão do consumo futuro, ou seja, a quantidade ou valor, tá? Pode olhar aqui. É uma coisa muito simples também, tá? Se você tem o cálculo para saber a cobertura de estoques, aí você vai dividir o estoque daquela data, a quantidade de valor que tem naquilo lá, né? Pode ser em valores financeiros, mas a gente está trabalhando em unidades, dividido pela previsão do consumo futuro, também em quantidade ou valor, se for necessário, se for o caso. É um cálculo bastante simples que não tem como se perder. A não ser que você erre no cálculo da cobertura de estoques. Aí você erra também no estoque de determinada data e na previsão de consumo. Aí você erra tudo. Se não, é um cálculo muito simples, tá? É o índice de cobertura dos estoques. É onde eu posso fazer essa cobertura. Sempre lembra daqueles prazos que eu venho falando para vocês, tá? Quanto tempo leva para chegar e quanto tempo leva para entregar. Às vezes eu faço uma venda lá para Manaus, vou levar 20 dias para chegar lá. Então, ó, olha aí nesse tempo aí, cuidado, tá certo? Vamos falar um pouquinho de custos de estoques. Olho. Custos de estoques. É importante estar ciente de que todo e qualquer material estocado gera custos, né? Mesmo que ele fique um dia só lá no seu estoque. Então vamos conferir a seguir os principais custos de acordo com Dias 2008, tá? É esse autor aqui, não estou inventando nada não, viu gente? Primeiro, juros pagos em função dos estoques substituírem disponibilidades em caixa. Depois, equipamentos alocados para movimentar itens de estoque. Depreciação de máquinas e equipamentos necessários à movimentação de materiais no Almox. E aluguel de instalações para guardar estoques, tá? Tem mais 5 ali na frente, mas eu vou explicar esse aqui primeiro, depois eu dou continuidade no outro, tá? Olha aqui, rapidão, olha. Dentro desses custos de estoques, o autor vem e fala que é importante você estar ciente de que todo material estocado gera custo. Não tem como correr. Todo material gera custo. Então, quais são os principais? Aí ele vem aqui e me trouxe 9. Tá? Primeiro que ele fala, são os juros pagos em função dos estoques substituírem disponibilidades em caixa. Ó, você já ouviu falar em giro, né? Em giro é quando tem dinheiro girando, o estoque girando, o negócio está girando e tem dinheiro ali, dinheiro sai, dinheiro entra, então é uma loucura. Agora, algumas compras e alguns recebimentos geram juros. Olha, para vender a 30 dias é um valor, para vender a 60 é outro, 90 é outro, então tudo isso aí eu tenho que levar em consideração, principalmente o estoque barato que dá da despesa, né? Equipamentos para movimentar esses estoques
Esse é o item que pode ou não gerar algum tipo de custo. Pelo seguinte, às vezes eu recebo uma grande quantidade, faço uma compra super joia, e aí eu preciso de um guincho, eu preciso de uma empilhadeira, eu preciso de algum caminhão, alguma coisa aqui para movimentar isso aqui. Então eu vou lá e contrato uma carreta, um caminhão, depois uma empilhadeira, um guincho, alguma coisa para poder fazer essa movimentação desses itens de estoque aqui, tá? Além da depreciação dessas máquinas e equipamentos, se for caso as minhas máquinas que eu utilizo dentro da organização, e também dessa movimentação, né? Porque às vezes eu preciso também alugar alguma instalação para poder guardar o material acabado, né? Produto acabado, ou material de estoque, matéria-prima, né? Estoque para produção, quero dizer, né? Então tudo isso aqui pode gerar um custo aqui. Então essa depreciação da máquina e equipamentos aí leva em consideração, porque existe um cálculo para a gente poder saber. Quando você compra a máquina, ela é novinha, ela trabalha 100%. Aí ela vai diminuindo, ela vai tendo gastos e custos com manutenção, com reparos, com troca de peças. E aí quando envelhece, pelo cálculo a gente dá para descobrir quando é hora de soltá-la, quando ela fica obsoleta, tá? E aí a gente solta ela no mercado. Outra. Olha, pessoal, continuando aqui, as outras 5 são: seguros pagos para garantir a integridade física dos materiais, salário dos trabalhadores alocados no almoxarifado de materiais, manutenção das instalações onde está o estoque, impostos que incidem sobre as instalações, materiais ou mão de obra. Veja que tudo isso aqui entra em cálculo, hein? Obsolescência e deterioração. Embora não sejam desejáveis, frequentemente as organizações fazem provisões prevendo deterioração e obsolescência dos materiais armazenados, tá, gente? Isso ocorre e é comum também. Tá? Pode olhar aqui, ó. Seguros para garantir a integridade física dos materiais. Cara, eu tenho material caro, eu tenho material que pode quebrar, que pode ser roubado. Eu vou lá e faço um seguro. Esse seguro tem que entrar no custo do produto. Vou ter que colocar lá, paguei 100 mil reais e aí eu vou ratear 100 mil na quantidade produzida. Para eu ter também o ponto de equilíbrio do produto. Para fazer esse cálculo. Salário do pessoal, manutenção das instalações onde está esse estoque. Já falei para vocês que a máquina vai estragando, mas as instalações também precisam ser feitas reparos, né? Precisa arrumar algumas coisas, às vezes quebra uma escada, às vezes quebra uma porta, né? Então a gente pode ter vários problemas aí, um ar-condicionado, ventilador, um climatizador, se o produto necessitar, né? Então tem que levar em consideração tudo isso aí. Os impostos que incidem sobre as instalações ou materiais ou mão de obra, né? A gente tem muitos impostos aqui, né? O nosso país é o campeão em impostos, então a gente vai ter imposto de tudo quanto é jeito aqui, imposto predial, né? IPTU, imposto ICMS sobre materiais, IPI sobre fabricação, imposto também do funcionalismo, né? Então a gente tem um monte de coisa envolvida aqui, né? E por último, a obsolescência e deterioração, porque às vezes o produto acaba, ele vence, às vezes ele fica velho, então com o tempo ele pode ir deteriorando. Um exemplo clássico disso aí é supermercado, né? O que tem de fruta, verdura, legumes que estraga, iogurte que vence, produtos de laticínios que embutidos e tal. Então leva-se em consideração. O supermercado já tem um cálculo exato para isso aí. Exato não, porque nunca é exato, né? Mas já tem um cálculo para poder fazer e saber o que ocorre aqui. E a sua organização, a sua indústria também tem que ter, para saber o que se perde isso aqui, para tentar corrigir e perder menos, e ter menos gastos aí com a perda de materiais, tá? Mais um para o custo de armazenagem, olha. Agora falando do custo de armazenagem, né? A gente começou a falar sobre custos de estoques, agora de armazenagem. O que são custos de armazenagem? São aqueles associados à existência do estoque, como podemos identificar aqui a seguir. Olha, são custos de guardar o material, do seguro dos materiais, entrou de novo ali, da obsolescência, também da depreciação, e também o custo de oportunidade de capital. E aí eu quero
quero explicar cada uma dessas para vocês, que depois tem um cálculo ali na frente, né, do que a gente vai fazer para obter esses valores aí, tá bom? Então pode dar uma olhadinha aqui, ó. Então o custo de armazenagem ele envolve, né, algumas coisas aqui bastante associadas, tá? Tudo que está associado à existência do estoque, claro. Então a gente identifica o custo de guardar o material, o custo de armazenamento, que chama isso, tá, pessoal? O custo do seguro, eu acabei de falar do seguro para vocês, e da obsolescência, né? Quando vai ficando velho, quando sai da moda, quando já cai em desuso, né? Quando às vezes você compra. Eu dei um exemplo na aula passada sobre um filme, né, que o moço, em busca da felicidade, que ele compra umas máquinas de raio-x e ela se torna obsoleta, depois ele não consegue vender, aí dá todo aquele problema com ele lá, né? Também os custos de depreciação, porque o produto pode se depreciar, a matéria-prima também, e acabar, né, se tornando obsoleta aqui, tá? E também o custo de oportunidade do capital, que aí a gente vai ter um outro cálculo aqui, a gente tem que trabalhar melhor para saber, né, de fato como é essa oportunidade de capital, tá bom? Veja na próxima tela aqui que tem uma fórmula aqui que eu quero explicar para vocês. Olha, podemos conferir também que conforme Dias 2008 destaca, ao contrário do custo de obtenção, o custo de armazenagem varia em função da quantidade que é guardada. Olha aí, eu já falei isso aí atrás. O gerenciamento do giro e da cobertura é feito com a intenção principal de minimizar o custo de armazenagem, o qual costuma ser obtido através da seguinte expressão: CA é igual a Q dividido por 2, veja que ele está entre parênteses ali, vezes T, vezes B, vezes I. O que é cada coisa dessa aí? Veja, CA significa custo de armazenagem. Quanto que custa para armazenar isso aqui? Muitas vezes eu já tenho esse custo, já recebo isso aqui porque eu pago um aluguel e eu já sei o valor. E às vezes eu preciso calcular esse valor. O que é o quê? Que vai ser dividido por 2. Custo unitário do material. Custo unitário do material. O T é o tempo que o material ficou guardado no almoxarifado. O P é o custo médio unitário do material. Veja o custo de cada um. Eu preciso calcular aqui a minha quantidade, né, em valores unitários também. E o I é a taxa de armazenagem, costuma ser expressa como porcentagem do custo unitário, tá? Porque porcentagem, senão o cálculo não bate se você colocar em quantidade de unidades, precisa se colocar em percentual, senão a fórmula não bate, tá? Essa fórmula aqui está descrita em qualquer livro de materiais, qualquer livro de produção, vocês podem verificar que não vai ter erro, tá bom? Pode dar uma olhadinha pro tio aqui, ó. Então o Dias ele destaca, né, e ele fala também que ao contrário do custo de obtenção, o custo de armazenagem em função da quantidade que é guardada, o gerenciamento do giro e da cobertura é feito com a intenção principal de minimizar o custo de armazenagem. E aí ele vem uma fórmula, vem um cálculo que é o CA igual a Q dividido por 2 entre parênteses, vezes T, vezes P, vezes I. Né? O que é o custo de armazenagem? É o custo que a gente faz de armazenamento, quanto vai me custar para armazenar. Se eu aluguei um espaço, um prédio, fica mais fácil, porque eu sei quanto eu pago por mês, divido pela quantidade, já tenho o médio aqui, a média por produto, por unidade. Agora, se o meu custo de armazenagem está dentro da própria empresa, e dentro dessa própria empresa eu vou ter lá uma empilhadeira, energia, uma porção de coisas que envolve ali, então eu preciso levantar todos esses cálculos aqui dos custos que eu tenho para armazenar, né, esse material aqui, certo? Aí eu pego o custo unitário do material,
divido por 2, aí eu pego, multiplico pelo tempo que o material vai ficar guardado, tem que multiplicar, né? O custo médio, vezes também o custo médio unitário do material, aí eu faço o custo de cada um e jogo o percentual da taxa de armazenagem, tá? Do custo unitário. Não é fácil não, viu? Se não tiver os cálculos para gerar esses valores aqui, não é fácil não, certo? Aí você tem probleminhas aí depois, tá? Seguindo. Para que essa expressão seja válida, podemos considerar duas hipóteses. Olha aí que eu acabei de falar para vocês e o que vem aqui corroborar com o que eu disse que não é fácil. O custo de armazenagem é proporcional ao estoque médio. Assim, quando o estoque é máximo, o custo é máximo. E quando o estoque é zero, o custo é mínimo. Não é custo zero, é custo mínimo, tá? Há, portanto, uma presunção de linearidade na relação. Ele é linear. Custo unitário deve ser considerado constante no período analisado ou deve ser utilizado o custo unitário médio do material. Nunes na página 106, tá? A mesma obra lá. Olha aqui para mim. Olha aqui pro tio, ó. Olha, o autor traz, ele entra com a frase assim, ó. Para que a expressão seja válida, podemos considerar duas hipóteses. Custo de armazenagem, custo unitário. Custo de armazenagem, ela é proporcional ao estoque médio. Como assim proporcional ao estoque médio, professor? É porque a gente trabalha com estoque máximo, estoque mínimo, e a gente faz uma média para obter um valor. Então, assim, quando o estoque está alto, o custo é alto. Tá no estoque, a gente consegue armazenar aqui 1.000 peças. Eu tenho 1.000 no estoque. Meu custo é o custo máximo. É o máximo que eu posso gastar para movimentar esse estoque nessas 1.000 peças. Se o meu estoque é zero, né, eu não vou ter custo zero. Eu vou ter custo mínimo, que é o menos que eu posso. Não é que eu não vou gastar, eu vou gastar, mesmo não tendo estoque. Eu tenho energia, eu tenho movimentação, eu tenho funcionário, eu tenho imposto, tem uma porção de coisas que eu vou embutir ali. Mas o custo vai ser mínimo. Tá? Então ele vem e diz que há uma presunção de linearidade, né, linear em relação. Além do custo unitário, que deve ser considerado constante no período analisado, porque ele deve ser utilizado o custo utilitário médio do material. Aqui não é máximo, é o médio, é o que eu gasto por ano. Eu tenho que fazer o cálculo por mês. O que eu gasto por mês, então? Faço esse cálculo por mês. Aí sim posso obter melhores resultados a respeito disso, tá? E agora o outro aqui é o custo da falta de estoque. Dá uma olhadinha na tela aí, ó. Só uma coisinha antes de eu ir para outra tela aqui que eu me lembrei. Deixa eu falar aqui para vocês, olha. A gente tem vários custos, né? Eu trouxe aqui exemplos que o autor trouxe dentro da nossa disciplina, né, informações a respeito de custos, a gente tem vários. Tá? Eu já venho falando para vocês que a gente pode ter perdas, a gente pode ter comprar mal e aí ter que elevar o valor depois do preço final, né? Mas eu preciso levar em consideração também algumas intempéries, tá, gente? Veja bem, se eu tenho uma fábrica que ela produz uma grande quantidade de material e ela é dependente de energia elétrica, por exemplo, ocorre uma tempestade, cai uma árvore na rede, eu fico aí 12 horas sem energia elétrica, eu vou ter um prejuízo lascado. Entendeu? Você imagina 12 horas sem produzir numa indústria, principalmente se ela trabalha em um único período, só período de dia, tá? Eu vou ter um prejuízo alto. Isto eu preciso incluir nos meus custos e também despesas. Existem custos que são custos fixos e existem os custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que a gente já conhece, a gente já sabe como que ele funciona. Todo mês a gente tem esse custo, ele é fixo. E os variáveis são aqueles que podem ocorrer em várias situações, uma intempérie, por exemplo.
Aí me dá uma tempestade daquelas lá, me derruba uma árvore na rede, eu fico um dia sem funcionar a esteira. Ora, se a minha empresa é organizada, ela tem um gerador, tá certo que o gerador a diesel vai ter um custo maior de energia, então eu vou ter que calcular depois que eu tive um dia de óleo diesel aqui que aumentou o meu custo, também diminuindo um dia de energia elétrica. Então eu preciso fazer esse cálculo aqui. Mas tem que levar em consideração. Tem. Por que tem que levar em consideração, gente? Porque pode ocorrer. Se pode ocorrer, olha a lei de Murphy, pode ocorrer algum problema? Vai ocorrer. Agora, eu tenho outros exemplos também que pode gerar custos e despesas. Esse é um exemplo clássico. Mas veja bem, eu tenho um determinado funcionário que é super especializado em determinada máquina. Esse cara fica doente. Esse cara pega dengue, pega Covid, ou entra numa licença paternidade, ou por um acaso não vai trabalhar, alguma coisa aconteceu. Aí você não tem ninguém que opere aquela máquina. O cara trabalha comigo há 6 anos, nunca faltou no serviço, nunca vou levar em consideração que ele vai faltar um dia. Aí ele falta. E aí você vai ter um problema seríssimo, porque você não vai ter outra pessoa para operar aquela máquina. Então por isso que na gestão de pessoas a gente precisa também levar em consideração que isso pode ser um gerador de custo de produção, e dentro desse custo de produção eu acabo treinando outras pessoas. É um time de futebol, eu tenho um craque lá, mas ele pode se machucar, ele pode cansar, ele pode ter câimbras e eu preciso substituí-lo. Eu não tenho ninguém à altura, mas também eu não vou ficar desfalcado. Eu coloco mais ou menos lá, recuo ele e deixo ele defendendo. Então na empresa pode ser assim também, se ocorrer algum problema com um funcionário super especializado naquela determinada área, e aí eu não vou ter ninguém para suprir, aí eu vou ter prejuízo grande. Então, muito cuidado, gente, com isso aqui, tá? Não tenha medo de ensinar outras pessoas a trabalhar. Não, ela vai tomar o meu lugar. Vai tomar o lugar se você for ruim, se você não tiver capacidade, né, de produção, ou operacional, se for o caso, tá? Então, cuidado, tá? Deixa sempre as pessoas como substitutas aí em casos como esse, que é um exemplo clássico, tá? E para a gente poder concluir agora, eu vou falar do custo da falta de estoque, que é o último item. Dá uma olhadinha na tela aí, ó. Custo da falta de estoque, né? A perda ou atraso no atendimento da demanda geralmente são resolvidos por penalidades contratuais, em especial com o desgaste da imagem da organização no ambiente em que ela atua. Como o custo de ruptura ou falta de estoque pode ser obtido? Vamos conferir as maneiras mais possíveis, tá? Depois eu volto a repetir na explicação esse parágrafo aí, que ele é importante também. Claro que tudo que eu passei é importante, mas quero chamar a atenção aqui sobre a falta de estoque. Primeiro deles, lucros cessantes. De cessar mesmo, de parar, né? Perdas decorrentes da incapacidade de fornecimento. Faltou estoque aí, ó. Custos adicionais decorrentes da substituição do fornecimento por terceiros. Troquei porque a matéria-prima não estava boa. Multas e cláusulas contratuais. Punir nenhum contratante por não cumprir as condições de entrega. Se você deixar chegar numa situação dessa aí, é barra pesada, tá? Não digo que uma boa gestão não pode ocorrer, mas não deve. Propaganda negativa ocorre quando a empresa não cumpre as condições de fornecimento, acarretando em desgaste na sua imagem para benefício dos concorrentes. Entrou marketing aqui, hein? Entrou marketing faz parte, né? Das condições da empresa. Nunes, páginas 107 e 108. Beleza? Olha positivo aqui. Vou até dar uma destacada de novo aqui. A perda ou atraso no rendimento da demanda geralmente são resolvidos por penalidades contratuais. Se você chegar a ser punido, cara, é muita dose, né? E acaba desgastando a imagem, né? Que você vai ter um desgaste da imagem, você pode inclusive desvalorizar o valor da marca. Então cuidado com isso aí, tá? O custo de ruptura ou a falta do estoque que pode ser obtido
faltou, né, você pode ter problemas ali. Veja cada uma dos quatro exemplos que o autor trouxe. Olha, lucros cessantes, perdas decorrentes da incapacidade de fornecimento. Por que eu cesso? Porque não chegou matéria-prima, a empresa parada. A empresa está parada, gente, por falta de estoque. Eu cesso meu lucro por falta de produção. Custos adicionais decorrentes da substituição do fornecimento por terceiros. O que é isso aqui? Meu fornecedor não estava bom, ele saiu do mercado, ele estava me trazendo produtos não adequados. Encontrei um que traz produtos melhores. Eu vou ter custo para trocar ele. Principalmente se eu tiver contrato, tem que pagar pela rescisão do contrato. Né? Multas e cláusulas contratuais, já vem logo na sequência, né? Pune o contratante por não cumprir condições de entrega. Isso vale para mim, para o meu fornecedor e para o meu cliente, viu? Veja por quê. Porque se eu tenho um contrato com uma empresa fornecedora, ela vacila em algum momento, não me traz o produto, eu posso executar, ela tem que pagar a multa judicialmente. Inclusive eu posso até perder o meu fornecedor. Se eu não entrego nas respostas diretas ao meu cliente aquilo que foi concordado e tiver em contrato também posso pagar multas. Tá? Às vezes eu também não posso chegar num cliente e falar, eu não vou fornecer mais para você porque encontrei um outro cliente que vai me pagar mais e melhor, então procura outro. Se tiver no contrato, cara, eu vou ter que cumprir o meu contrato ou pagar alguma multa contratual aqui para que ele possa recorrer a outros fornecedores, certo? E depois a propaganda negativa que isso tudo gera, né? Quando a empresa não cumpre o fornecimento, vai ocorrer um desgaste aí na imagem, né? Isso vai beneficiar quem? Os concorrentes. Por quê? Não cumpri o meu, o concorrente vai adorar isso aqui, vai falar, eu cumpro. Então pode inclusive diminuir o valor da marca da empresa, né? Uma deficiência que eu vou ter e vou causar isso aí, tá? Nas páginas 107 e 108, beleza? Vamos encerrando essa aula aqui, eu vou trazer algumas informações aqui para vocês. Dá uma olhadinha na tela para eu falar do referencial básico. Referencial básico, Nunes, né, Rogério da Silva Nunes, Administração de Materiais, segunda edição, Florianópolis, Departamento de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, 2013, tá? Depois, Costa, né, Fábio Costa, Introdução à Administração de Materiais e Sistemas Informatizados, São Paulo, 2007. Depois, Marco Aurélio Dias, que é Administração de Materiais, São Paulo, Atlas, uma obra de 2008. Nunes é a nossa base, que ele está em 2013 aqui, que é pode dar uma olhadinha pro tio aqui, já estamos quase terminando, tá? Então esse aí é o referencial básico que nós utilizamos nessa obra, são 3 autores, Nunes, Costa e Dias, tá? Na nossa apostila tá tudo referenciado também, vocês podem seguir lá. E tem também a nossa atividade, tá? Não vamos esquecer da nossa atividade. Dá uma olhadinha na tela aqui que eu vou explicar a atividade da semana para vocês, olha. O que você vai fazer? Eu até tirei lá aquela citação do Dias, né? Mas o que é rotatividade de estoque? De acordo com o Dias 2008, rotatividade é o giro, ou é uma relação entre o consumo anual do estoque médio do produto. Ele representa o número de vezes em que todo o estoque do almoxarifado girou durante um determinado período. Olha que explicação, né? Então explique o que é rotatividade de estoque, utilize a fórmula se auxiliar na explicação, tá? O que é para você fazer aqui? Você vai explicar o que é a rotatividade de estoque. Eu quero explicar mostrando a fórmula. A fórmula é assim, pode usar, tá? Se auxiliar na sua explicação. Essa sua resenha tem que conter no mínimo 20 linhas. Tá vindo aí uns trabalhinhos aí, umas atividades aí com 5 linhas, gente. Não dá, né? Aí vocês não me mostram o que vocês aprenderam. Vocês teriam 3 horas de aula, vocês estão tendo 1 hora de gravação, vocês têm 2 horas para desenvolver a atividade como se estivesse em sala de aula. Não dá para passar, tá? Então 20 linhas e tem que ser escrita com as próprias palavras e não esqueçam da palavra
chave, tá certo? Pode olhar pro tio aqui que nós vamos encerrar a nossa aula. Então, pessoal, essa aí é a nossa aula número 6 da administração de recursos materiais. Falamos sobre gestão de estoques e vamos ter mais aulas a respeito disso também, tá ok? Bom, esse material tá onde? Tá no portal. Precisou de ajuda, alguma informação? Passa um e-mail pro tio aqui que eu vou atender vocês, tá? Por quê? Porque, não entendi, passa o e-mail. Esse material tá onde? Tá na minha página Alex Caparelli, minha página do YouTube. Eu coloquei no portal, lá tem um link, clica, vai lá, dá um joinha que para eu ver que vocês participaram, que vocês estiveram lá. Bom, além da minha página, eu tenho também o meu canal, você vou fazer uma publicidade aqui, tem o meu canal do YouTube, Planeta Marketing Oficial. Lá eu tenho um programa de episódios que é o Aprendendo Fácil, um glossário de administração e marketing, às vezes contabilidade, às vezes economia, né? E lá vocês vão aprender muita coisa conceitual. Logo, todo esse material, tanto do Alex Caparelli quanto do Planeta Marketing Oficial, está no meu site, que é o www.planetamarketing.com.br. Lá você vai encontrar tudo isso aí, tá tudo colocadinho. Clicou, abriu lá, vai lá e procura que você encontra. Tá certo? Bom, pessoal, e assim vamos encerrando nossa aula de hoje, nossa aula número 6 de gestão de estoques. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou do curso de administração da faculdade SMG, Santa Maria da Glória. Os períodos são 5º, 6º e 7º. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.